Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! O curador parecia estar de bom humor agora. Então, após apresentar o saquinho de pelos de bestas, Tianbong disse respeitosamente: Curador, estas são amostras de pelos das bestas de meus amigos. Este velho Tian ficaria imensamente grato se o curador pudesse conceder alguns detalhes de avaliação. Na próxima vez, certamente percorrerei terras em busca dos tesouros que o curador deseja. O nível de reverência no tom do velho fez até Rekin cair o queixo. Ela pensou, esse velho Tian realmente sabe se virar. Antes era tão arrogante que ninguém o convencia, mas hoje está de joelhos. Será que precisava ser tão dissimulado? Francamente, era normal que o velho Tian agisse assim. Se mantivesse sua arrogância, seus direitos como visitante poderiam ser revogados na próxima vez. Rekin estava apenas especulando. Ela não sabia que seu curador invencível não era quem decidia quem entrava ou não no salão de visitas. Se pudesse, já teria expulsado o velho Tian há muito tempo. Lin Jin examinou os pelos de bestas, e o arquivo do Museu de Bestas Mortais se expandiu consideravelmente. Entre eles, havia algumas bestas raras que valiam sua atenção. Mas a maioria eram apenas bestas comuns das montanhas, sem grande importância. Lançando um olhar ao velho Tian, Lin Jin refletiu por um momento antes de retirar uma pílula. Era a pílula da alma da besta das 6 sombras, usada para a evolução do lobo das sombras. Obviamente, não era para a besta do velho Tian consumir. Com um movimento de pulso, ele a lançou ao velho Tian e disse: Você trouxe 89 amostras de pelos. Entre elas, há um tigre de olhos estreitos de Nanji em boa forma, com atributos de sombra e vento. Alimente-o com isto. Esta é sua recompensa desta vez. Esta não era uma pílula que ele mesmo preparara, mas sim uma das elaboradas pelos alquimistas da família Shi. Sinceramente, sua qualidade era apenas mediana, mas o valor de uma pílula dependia do uso correto. Se a besta fosse compatível com os atributos da pílula, os benefícios seriam muito maiores. Assim como o lobo das sombras, que evoluiu após consumir a pílula. Tudo dependia de quem a consumisse. Lin Jin ainda tinha preconceito contra o velho Tian. Além disso, o tiranossauro do velho já era nível 3, então não era exatamente fraco. Havia métodos de evolução, mas por que Lin Jin os daria a ele? Mesmo se desse, só Deus sabia quanto tempo levaria para o velho Tian fazer seu tiranossauro evoluir. No entanto, o tigre de olhos estreitos de Nanjian, nível 2, era diferente. Seus atributos e estado combinavam perfeitamente com a pílula. Se tudo corresse bem, o tigre poderia evoluir no ato. Ao receber a pílula, o velho Tian permaneceu em silêncio, apesar de seu ceticismo. Todos os outros receberam relatórios de avaliação, mas ele ganhou uma pílula aleatória. Mas ele não tinha coragem de expressar seu descontentamento. Mesmo se o curador não lhe desse nada, ele só teria elogios daqui para frente. Assim, o assunto com o velho Tian estava encerrado. Lin Jin olhou para as outras portas de madeira, numeradas a partir de 10. Todas ainda estavam firmemente fechadas, sem novos visitantes por 2 sessões consecutivas. Ele não sabia o motivo, nem podia fazer nada a respeito. Como tinha outros assuntos para resolver, Lin Jin informou os visitantes sobre sua partida e os deixou à vontade. Após a saída do curador, era costume os visitantes ficarem para conversar. Até pessoas reservadas como a Madame Criança Fantasma e Jianzi que permaneciam. Desta vez, porém, a situação era diferente. Na sessão anterior, todos ignoraram o velho Tian. Mas agora, como o curador aceitara sua oferta e até lhe dera uma pílula em troca, significava que o curador o aceitara. Com a aprovação do curador, os outros visitantes não o ostracizariam mais. Assim, o velho Tian teve a sorte de se misturar ao grupo. Era um círculo impressionante. O velho Tian ouvirá atentamente antes e entenderá que o Corvo Negro e a Madame Criança Fantasma foram ao País da Serpente no continente dos Prados para uma missão bem-sucedida. Ele nunca ouvirá falar daquele país, já que ficava longe do continente sul. Mas não era tão ignorante, sabia que um país intermediário era aquele com bestas de nível 4 para proteger seu território. Facções assim também existiam no continente sul. O grupo do velho Tian ofendera um país intermediário anos atrás, o que os forçou a fugir por anos. Quase morreram sob os ataques implacáveis do inimigo. Foi uma experiência devastadora. Por isso, esconderam-se nas profundezas das montanhas, vivendo de roubos. Dominar uma montanha e viver em liberdade era apenas um eufemismo para um bando de bandidos tentando sobreviver no ermo. Agora, conversando com indivíduos como o Corvo Negro e a Madame Criança Fantasma, capazes de subjugar um país intermediário, o velho Tian sentiu sua identidade sendo elevada. Era como se eles pudessem eliminar um país enquanto riam juntos. O Corvo Negro trouxera licor para Jianzi que, por sua vez, compartilhou frutas raras com o grupo. Muitas eram variantes que os outros nunca tinham visto.
Requiem ficou encantada e também trouxe um pacote de doces requintados. Ieyuzou arqueou uma sobrancelha ao ver os doces. Como um homem culto, ele reconheceu que aqueles doces eram algo servido exclusivamente no Palácio Imperial. O papel de embrulho tinha um pequeno selo de jade, algo que os outros não notariam, mas Ieyuzou, sendo um guardião imperial do reino do dragão de jade, reconheceu o selo real. Ele lançou um olhar rápido a Requiem. Parecia que queria perguntar algo, mas se conteve. Era uma regra do salão de visitas não questionar as identidades alheias. Embora tivesse suspeitas, seria inapropriado perguntar diretamente. Mas ele tinha certeza, aquela jovem era membro da família real. Uma princesa, talvez? Em meio a seus pensamentos, Ieyuzou lembrou que Requiem pedirá uma cura para sua irmã mais velha, e o curador mencionara que alguém iria tratá-la em alguns dias. Na época, Ieyuzou ficará curioso. A forma como o curador falou soava como se conhecesse o contexto de Requiem. Ele estava quase certo de que o curador estava no reino do dragão de Jade agora. Isso significaria. Ieyuzou teve uma percepção repentina. Ele sabia que Lu Bin estava lá para convidar Lin Jin à cidade real. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. O curador dissera que alguém iria tratar a paciente, ele devia estar se referindo a Lin Jin. Então tudo estava dentro dos cálculos do curador. Ao perceber isso, Ieyuzou não ousou perguntar mais. Mas decidiu que acompanharia Lin Jin até a cidade do dragão de Jade. Lá, teria todas as respostas. Satisfeito, ele devorou os doces, desfrutando de um raro momento de puro prazer. Os visitantes continuaram conversando, trocando pedidos. Alguns precisavam de materiais únicos ou ingredientes medicinais, outros queriam provar vinhos finos e comidas de outras regiões. O encontro durou cerca de 1 hora antes que todos se despedissem, prometendo se reunir novamente na próxima semana. Tianbong estava extasiado por finalmente ser aceito no círculo dos visitantes. Só o fato de estar familiarizado com a Madame Criança Fantasma já era algo para se gabar com seus companheiros bandidos. O mero nome dela provavelmente os faria mijar nas calças de medo. Assim que saiu do salão de visitas, Tianbong procurou um de seus irmãos jurados. O tigre de olhos estreitos de Nanjie nível 2 pertencia a esse irmão. Velho 7, cadê sua besta? Tianbong queria testar a pílula que receberá do curador. Chegou a pensar em ficar com ela para seu tiranossauro, mas reconsiderou. O curador especificara que a pílula era para o tigre. Se ele desobedecesse e o curador descobrisse, seria problema na certa. Melhor seguir as instruções. Ele também estava curioso para ver o que aconteceria. O velho 7 era um homem bruto, mas confiava em Tianbong. Chamou sua besta, um tigre imponente de 3 metros de comprimento, considerado acima da média entre bestas nível 2. Tianbong alimentou o tigre com a pílula. Irmão segundo, o que você deu para ele? O velho 7 cuidava muito de sua besta. Cala a boca e observa. Nesse momento, o líder do bando apareceu. Vendo Tianbong concentrado no tigre, ficou em silêncio. Imediatamente após consumir a pílula, o tigre começou a agir de forma estranha. Primeiro, saltou freneticamente, rugindo enquanto uma ventania sinistra envolvia seu corpo, agitando as roupas de todos. O vento se intensificou, uivando em seus ouvidos. Até os enfeites de caligrafia nas paredes foram arrancados pelo turbilhão. Um vendaval sombrio poderoso! Exclamou o líder. Todos, exceto Tianbong, estavam assustados. Irmãos, calma. Dei ao tigre do velho 7 uma pílula do curador. Vocês verão seus efeitos. Na verdade, Tianbong também não sabia o que esperar. Uma pílula aleatória poderia mesmo fazer uma besta evoluir? Impossível! Seu coração batia forte enquanto observava. Ossos do tigre estalaram. Seu corpo cresceu, sua pelagem renovou-se, garras e presas afiaram-se ainda mais. Sua aura se expandiu. De repente, o tigre abriu a boca e disparou uma rajada de vento cortante, esmagando uma enorme rocha à frente. Agora, o tigre estava maior, e sua aura era mais forte que a do tiranossauro de Tianbong. As outras bestas do bando se encolheram de medo. Nível 3. Os olhos de Tianbong quase saltaram das órbitas. Ele considerará essa possibilidade, mas ver uma evolução instantânea para nível 3 ainda o chocou. O curador é simplesmente fenomenal. Criou uma besta nível 3 como se nada fosse. Assustador. O mais estupefato era o velho 7. Nunca imaginara que sua besta pudesse evoluir tão rápido. Nível 3. Quantas bestas nível 3 o bando tinha? Apenas uma até agora, o tiranossauro do irmão segundo. Isso colocaria o velho 7 no mesmo patamar? Ele ficou radiante. Os outros irmãos, ao entenderem a situação, olharam para o velho 7 com inveja. Alguns até resmungaram por Tianbong não ter ajudado suas bestas. Até o líder do bando estava com ciúmes. Por que o segundo ajudou apenas o velho 7?
Haveria algum segredo entre eles? Ele não ousou perguntar. Superficialmente, todos parabenizaram o velho Sete. Mas, por baixo, rachaduras começaram a surgir em suas relações. Na casa de Lin Jin. Lin Jin trouxera Shan'er, pequena 5, os filhotes de raposa e o grande macaco branco para a cidade do Bordo no dia anterior. Sua decisão de trazer os monstros para a cidade não fora impulsiva, mas cuidadosamente planejada. Shan'er e pequena 5 sabiam se transformar. Conseguiam até ler e entender etiqueta básica. Mas ainda havia algo estranho em seu comportamento, um resquício de sua vida selvagem. Viver entre humanos ajudaria a corrigir isso, além de beneficiar seu cultivo de transformação. O Museu de Bestas Mortais confirmara, no Manual da Transformação Demoníaca, o primeiro estágio era observar, ouvir e imitar. Se dominada, a transformação seria indistinguível de um humano. Para avançar, precisariam mergulhar na sociedade humana, aprendendo seus costumes. Essa era a principal justificativa de Lin Jin. Monstros eram vistos como selvagens e difíceis de domar. Considerados inimigos desde os tempos antigos, eram rejeitados pelos humanos. Mas, como um transmigrado, Lin Jin revirou os olhos. Inimigos? Eles simplesmente não se entendem. Shan'er e os outros eram bons exemplos. Com orientação, podiam aprender a obedecer regras e até superar alguns humanos. Humanos também têm crianças desobedientes e criminosos cruéis, não? Assim como humanos, monstros precisavam de educação e restrições. Cabia a Lin Jin controlá-los por enquanto. Felizmente, as raposas e o macaco branco respeitavam sua autoridade. Ele acomodou-os, permitindo que os filhotes de raposa ficassem no quintal. O macaco branco já conseguia manter seu tamanho minúsculo consistentemente. Entre todos, ele era a maior preocupação. Lin Jin aprenderá recentemente uma técnica de selamento no museu, capaz de suprimir auras monstruosas. Se o macaco branco tivesse dificuldades, ele poderia selá-lo para evitar que voltasse à forma original. Portanto, para sua viagem à cidade real com Lu Bin, Lin Jin planejava levar o macaco branco. Xiao Wu, como sua besta de estimação, obviamente o acompanharia. Os outros ficariam em casa com Shan'er. Falando nisso, Lu Bin já vinha insistindo desde o dia anterior para que ele arrumasse suas coisas, mas Lin Jin ainda não havia terminado seus preparativos e acabou adiando a partida por mais 2 dias. Afinal, ele precisava mostrar os arredores a Shan'er e ajudá-la a se familiarizar com os moradores locais. Ele também precisou chamar Zhao Eng, Lu Xiaoyun e o resto do grupo para uma sessão de apresentações. Quanto à identidade de Shan'er, Lin Jin pensou em apresentá-la como sua irmã, mas era improvável que acreditassem nele. Afinal, os registros familiares do governo nunca mencionaram uma filha na família Lin. Por isso, Lin Jin decidiu chamá-la de irmã de consideração, já que ninguém iria realmente investigar. E mesmo que investigassem, não havia motivo para preocupação. No momento, a reputação de Lin Jin na cidade do Bordo não poderia estar melhor, ele era considerado uma figura proeminente por muitos. Desde a mansão do Lorde da cidade até as ruas vizinhas, todos ali respeitavam Lin Jin, e com razão. Quem ousaria duvidar de suas palavras e investigar seu passado? Mesmo que alguém ficasse desconfiado, não conseguiria causar muito alvoroço. Afinal, ele ainda tinha o apoio das famílias Xi e Zhu. Foi por isso que Lin Jin não se preocupou nem um pouco. Sem perceber, seu status na cidade do Bordo havia se tornado inabalável. Depois de mais um dia de atraso, Lu Bin decidiu acampar diante da porta de Lin Jin logo de manhã. Lin Jin sabia que teria que partir com Lu Bin naquele dia, custasse o que custasse. Além disso, ele já havia feito uma promessa a He King, então cancelar sua missão na cidade imperial estava fora de questão. Que assim fosse. Antes de partir, uma ideia surgiu na mente de Lin Jin, fazendo-o voltar para dentro de casa e cortar o cordíceps centenário congelado ao meio. Ele guardou metade para o remédio de Xiao Wu e deixou a outra metade com Shan'er, instruindo-a a cortar um pedacinho a cada 2 dias para alimentar Dourado. Ele também a alertou para não dar muito de uma vez. Diferente dos outros animais, Dourado nunca cultivava. O pássaro se recusava a aprender a formação de energia das bestas e era um verdadeiro rebelde. Por isso, embora seu processo de evolução pudesse ser considerado fácil, ainda exigia um grande esforço para ser concluído. A facilidade vinha do talento incrível de Dourado e de sua linhagem impressionante de Corvo Dourado. Se ele tivesse um encontro miraculoso, uma evolução seria garantida mais cedo ou mais tarde. Mas essa também era a parte difícil. Sem ninguém para guiá-lo e se tivesse azar, Dourado poderia simplesmente morrer durante esse evento milagroso. Como da última vez, quando engoliu a sanguessuga Esmeralda. Se Lin Jin não estivesse lá para guiá-lo a tomar o remédio e dissolver a energia Yang pura em seu corpo, esqueça a evolução, Dourado poderia ter sucumbido ao processo evolutivo. Esse cordíceps centenário congelado era essencial para a próxima evolução de Dourado. Claro, ele não poderia comer tudo de uma vez. Se o fizesse, mesmo sendo uma fera de nível 3, Dourado certamente morreria.
Metade era suficiente. Além disso, essa metade não poderia ser consumida de uma só vez. Tinha que ser ingerida aos poucos, e foi por isso que Lin Jin pediu a Shan'er para alimentar Dourado com um pedacinho a cada 2 dias. Isso duraria cerca de 10 dias, e segundo os cálculos de Lin Jin, ele já estaria de volta à cidade do Bordo até lá. 10 dias seriam suficientes. Quando Lin Jin retornasse, poderia ajudar Dourado a evoluir, e assim teria mais um nível 4 em seu time. Que emocionante! Vou ficar fora por alguns dias. Evite sair daqui, se possível. Se precisar de algo, peça ajudas ao Ying e Lu Xiaoyun. Instruiu Lin Jin a Shan'er. Como era sua primeira vez morando na cidade, Shan'er estava bastante reservada. Mas, para tranquilizar Lin Jin, ela concordou. Então, vou indo. Lin Jin saiu, com Xiao Wu seguindo atrás dele. O pelo do macaco branco havia sido tingido de preto por um feitiço secreto, então ele parecia um macaco comum montado nas costas de Xiao Wu. A visão do pequeno macaco surpreendeu Lu Bin, que esperava do lado de fora. Lu Bin conhecia o Lobo de Fogo, mas o que era aquele macaco preto? E essa nem era sua maior preocupação. A besta de estimação de Lin Jin era de nível 4, então como uma besta tão poderosa tolerava outra montada em suas costas? Mas Xiao Wu não parecia nem um pouco incomodado. Apesar de estar pasmo, Lu Bin achou inadequado questionar o assunto. Sua única explicação era que Lin Jin era um verdadeiro mestre em domar bestas. Quando estavam prestes a partir, Lu Bin notou Shan'er, que havia saído para se despedir. Na idade dele, até Lu Bin não pôde evitar ficar um pouco deslumbrado com sua beleza. Ele já tinha visto incontáveis jovens bonitas em sua vida, mas comparadas a essa, todas eram apenas medianas. Com uma beleza capaz de destruir cidades e impressionar o mundo, aquela mulher na casa de Lin Jin era provavelmente a pessoa mais linda que ele já vira. As garotas da cidade imperial nem chegavam perto. Num instante, Lu Bin esboçou um sorriso malicioso para Lin Jin. Lin Jin estava prestes a apresentá-los, mas parou ao ver aquele sorriso estranho no rosto de Lu Bin. Ele ficou confuso. Senhor Lu, esta é minha irmã de consideração. Embora não soubesse o motivo daquele sorriso, Lin Jin prosseguiu apresentando Shan'er a Lu Bin. Irmã de consideração? Claro, o avaliador Lin deve estar constrangido para admitir que mantinha uma amada em casa. Como um homem experiente, Lu Bin entendeu a situação e apenas acenou para a mulher dele, cumprimentando sem fazer perguntas desnecessárias. Avaliador Lin, podemos partir? Perguntou Lu Bin. Para ser sincero, ele já estava na cidade do Bordo há tempo demais. Se não fosse Lin Jin, ele teria sequestrado a pessoa à força e a levado de volta à capital. Claro, ele não poderia fazer isso agora. Além da questão de etiqueta, mesmo que tentasse, talvez não fosse páreo para Lin Jin. Afinal, sua besta era de nível 4. Como os preparativos estavam concluídos, era hora de ir. Eles seguiram Lu Bin até um grande espaço aberto. Shan'er e Pequena 5 os acompanharam para se despedir, relutantes em ver seu mestre partir. Quando chegaram lá, Lu Bin usou artes secretas para invocar 2 águias gigantescas. Sempre que via águias como essas sendo usadas para transporte, Lin Jin sentia inveja. Ele planejava perguntar depois como conseguir uma para reduzir o tempo de viagem e ainda parecer impressionante. Lu Bin pulou no dorso de uma das águias, e Lin Jin o imitou. Xiao Wu e o macaco branco também pularam, mas claramente estavam dificultando o voo da águia. Lin Jin olhou para Lu Bin, constrangido. Este suspirou e disse. Tudo bem. O irmão Yuzhou também quer se despedir de você e tem uma águia. Podemos pedir emprestada a dele. O velho Ye queria se despedir dele? Lin Jin olhou para o céu e, de fato, uma águia estava circulando acima. Enquanto as 2 águias subiam, Lin Jin acenou para Shan'er e Pequena 5 lá embaixo. Com o vento uivando em seus ouvidos, eles rapidamente alcançaram 300 metros de altitude. As casas abaixo pareciam brinquedos, e as pessoas, formigas. Como esperado, Ye Yuzhou estava esperando em outra águia lá em cima. Ao avistar Lin Jin, ele se aproximou e cumprimentou. Avaliador Lin, boa sorte em sua viagem à cidade Dragão de Jade. Lin Jin sabia que Ye Yuzhou estava sendo excessivamente cortês porque o confundia com o discípulo do curador. E pelo visto, Ye Yuzhou parecia ter deduzido o motivo de sua viagem à capital. Lin Jin nunca havia considerado essa ideia de ser o discípulo do curador inicialmente. Foi por causa do mal-entendido de Ye Yuzhou que ele decidiu bancar o papel. Agora, essa identidade equivocada parecia bastante conveniente. Pelo menos, figuras importantes como Ye Yuzhou agora ouviam, então Lin Jin presumiu que, se pedisse favores, Ye Yuzhou não o recusaria. Lu Bin era direto e pediu para emprestar a águia de Ye Yuzhou, deixando-o pasmo. Ele planejava ir à cidade Dragão de Jade em alguns dias para ver como o discípulo do curador salvaria seu paciente. Se emprestasse sua águia, teria que ir a pé? Mas ele claramente não poderia recusar.
e Eizou concordou prontamente, pensando que poderia pegar outra águia emprestada de Bai Zenkon. Embora tivessem tido conflitos no passado, Eizou ainda era o maior especialista da cidade do Bordo e um dos guardiões imperiais do reino. Por mais relutante que Bai Zenkon fosse, ele teria que emprestar sua águia. Depois de se despedir de Eizou, Lin Jin montou em uma águia, enquanto Xiao Wu e o macaco branco foram na outra, com um Lubin liderando o caminho. E assim, 3 águias bateram as asas e voaram pelos céus brilhantes, rumo à cidade dragão de Jade. Fim dos capítulos do 216 ao 218. É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!